Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário aí que vocês estão vendo essa videoaula. E hoje vai ser a aula de número 5. A gente vai falar um pouco aqui dos níveis de organização em biologia, retomar, né, um pouco dos modelos celulares e de algumas organelas, né, que essa matéria aí a gente já viu na primeira semana, né, do PET. Porém, quer dizer, no volume 1, né, do PET, mas aqui no volume 2 acabou retomando aí esse conteúdo. Então, essa aula aqui foi produzida para os alunos do segundo ano do ensino médio, da Escola Estadual de Ensino Médio aqui do bairro Santa Cruz, no município de Vespasiano, no ano de 2021. Então, começando falando um pouco, né, quais são os objetivos aí da biologia. E a biologia ela busca, né, estudar a vida, compreender suas características, como ela é organizada. Então essa palavra biologia, ela é originada de duas outras palavras, né, que é o bio, que significa vida, e logos, que quer dizer estudo. Então biologia estuda a vida, né, e claro aqueles seres em que essa vida se manifesta, né, que são todos os seres vivos. Então, aqui na figura da direita, a gente pode ver um pouco das formas, né, que a vida se manifesta. E aí, desde esse nível microscópico, né, compondo lá em cima o átomo, até uma escala, então, global, né, que vai abranger todos os seres vivos e a interação desses seres vivos com os diversos ambientes aí que compõem o nosso planeta. Então, esses níveis de organização aqui dessa figura da direita, né, átomo, molécula, organela, células, tecidos, órgãos, sistemas, depois forma o organismo, população, comunidade e ecossistema. A gente vai falar de cada um deles aqui nessa videoaula. Então, começando aí, né, pelo estudo dos átomos e das moléculas, todos os seres vivos, né, da Terra atual são constituídos por átomos. Então, observem aí nessa primeira figura lá de cima, que a composição, né, dos diferentes átomos aí de carbono, hidrogênio, nitrogênio, tem fósforo, enxofre, né, sódio, magnésio, potássio, cloro, cálcio, manganês, ferro, né? Tudo isso está na nossa, esses átomos aí estão presentes na composição do nosso corpo, por exemplo, ou dos outros seres vivos. Então, o que é o átomo, né? A gente tem aqui nessa figura da esquerda, lá embaixo, essa representação de um átomo. E aí ele é a menor parte de um elemento, né? Então, todas as coisas que a gente vê aqui na nossa frente, se olhar no microscópio, ela vai ser composta por uma unidade bem pequena que a gente chama de átomo. Então, no nosso corpo, né, a reunião desses diferentes átomos formam aí as moléculas orgânicas, como, por exemplo, proteínas, ácidos nucleicos. E essas moléculas são um conjunto de átomos. Então, quando você tem lá a menor parte de um elemento, que é o átomo, vários elementos desses, vários átomos, você vai compor, então, uma molécula. Então, é um agrupamento, uma reunião, um conjunto de átomos. E aí, falando um pouco, né, essas moléculas, elas vão se reunir para formar, então, os organoides, ou orgânulos, ou então conhecidos também como organelas, que a gente está vendo aí nessas duas representações de células, né, eucariontes, tanto a célula eucarionte animal, que é ali de cima da figura da direita, quanto a célula eucarionte vegetal, aqui embaixo na esquerda, de verde. E aí essas organelas são estruturas, né, que estão presentes no interior das células, responsáveis por executar determinada função. Então, são todas essas organelas aqui que a gente já estudou no volume 1 do PET, e vamos retomar agora também, que vai manter a célula em funcionamento. Bom, o corpo humano ele possui vários tipos, né, celulares, e são essas células com características comuns ali que vão se reunir para formar os diferentes tecidos do nosso corpo.
Então, as células são estruturas, né, presentes nos seres vivos, né, em todos os seres vivos, excetuando aí os vírus, né, o vírus ele é composto somente por um material genético, pode ser o DNA ou o RNA. Por exemplo, esse coronavírus, ele é basicamente uma proteína que é capsulada, né, a cápsula dele é uma proteína, e o material genético é um RNA. Então, se eu não me engano, é um RNA até de fita dupla, né? Porque a gente vai estudar que o RNA é de fita simples. Esse vírus é um RNA de fita dupla, envolto aí por uma capa de proteína. Bom, em relação aos tecidos, né, um outro nível de organização em biologia, acompanhe na figura da direita, já falamos dos átomos, das moléculas, dos orgânulos, da célula, e agora o agrupamento, né, de células forma um tecido. E aí o tecido é um conjunto de células semelhantes na sua forma e na função. Então observe nessas duas figuras que a gente tem um vaso sanguíneo, né? A gente tem aí o tecido conjuntivo sanguíneo, né? Muita gente esquece que o sangue é um tecido, né? Apesar dele ter essa parte líquida aí, né, que é o plasma, e essas células como as hemácias, que vão transportar o oxigênio, que a gente está vendo aí de vermelho, e essas células brancas aí, que são os conhecidos glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo, né? Muita gente não lembra que o sangue é um tecido, né? Ele é um tecido conjuntivo sanguíneo. Bom, esses tecidos, né, diferentes tecidos ali vão se reunir e formar os órgãos, então, do nosso corpo. Então, o órgão é um outro nível de organização em biologia, e o órgão ele é formado por um conjunto, então, desses tecidos. Aqui na figura da direita, a gente está vendo vários órgãos aí, que vão compor um sistema, que é o sistema digestivo. Então, começa lá em cima, né, com a boca, tem ali glândulas salivares, faringe, por onde passa o alimento, o esôfago, que vai conduzir esse alimento até o estômago, né, ali do estômago, esse alimento vai passar depois para o intestino delgado, e aí vai sofrer a ação de algumas substâncias vindas ali do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas. Depois esse alimento passa, então, para o intestino grosso, e aí é eliminado ali pelo reto, né, no ânus, na forma de fezes. Então, o que não foi aproveitado pelo organismo é eliminado ali desse sistema digestivo. E aí os diferentes órgãos, né, estão envolvidos que são envolvidos em uma tarefa comum, originam então um sistema. Então, os sistemas são conjuntos de órgãos que executam determinada tarefa. E aqui nessa figura da esquerda, a gente tem alguns sistemas presentes no corpo humano. Então, o primeiro deles ali, representando é o sistema, né, circulatório. Então, está representando o coração, os vasos sanguíneos, né? De azul ali, nós temos todas as artérias, de vermelho as veias. E aí, da figurinha do lado, a gente tem nosso sistema pulmonar, então vai ser composto pelos pulmões aí. E aí o ar, o oxigênio, que é obtido no sistema respiratório, vai passar, então, comunicar, né, através dos alvéolos pulmonares com o sistema circulatório. E aí é o sistema circulatório que distribui esse oxigênio ao longo do corpo. Na outra figura, a gente já falou dele aqui, o sistema digestivo. Tem um sistema ali na outra figura também, que é o sistema nervoso, né, o sistema esquelético, então vai ter todos os ossos aí do nosso corpo. E por fim, a última figurinha aí mostra, né, o sistema muscular. Então são níveis aí de organização em biologia, e esse conjunto, né, de sistemas, né, a interação desses vários sistemas vai levar à formação de um organismo. E o que é o organismo? É qualquer ser, né, capaz de executar um conjunto de reações químicas que vão ser responsáveis ali pela sua sobrevivência, pelo crescimento, pela reprodução. Então, nessa figura aqui da direita,
né? A gente mostrou aqui como organismo, o exemplo é o lobo-guará. E aí, a gente já entra em um outro nível de organização de biologia, que é a população. Então, geralmente, né, os organismos, como o lobo-guará, eles não vivem isolados, né, eles vão viver em grupos. Então, eles vão se reunir, interagir uns com os outros e com o meio ambiente ali em que eles estão inseridos, né, no meio ambiente que eles vivem. Os que são constituintes, então, da mesma espécie, então pensa aí no lobo-guará, que essa figura da direita está mostrando. Aqueles organismos que são da mesma espécie e vivem em uma mesma área formam, então, uma população. Essa população é um conjunto de indivíduos que vão ser, então, dessa mesma espécie e vão habitar um certo local específico. Um outro nível de organização em biologia é o da comunidade. Então, um conjunto de populações, né, de espécies ali diferentes vão ser encontrados na natureza, vão constituir uma comunidade. Então, a definição aí de comunidade, ou alguns livros didáticos trazem também como biota ou biocenose, né? São diferentes modos de falar comunidade, né? Nada mais são do que conjunto, né, de diferentes populações encontradas em um ambiente. Então, você pode ter ali lobo-guará, você pode ter ratos, né, população de serpentes, população de coelhos, tudo interagindo ali, formando uma comunidade. Então, constitui, né, a comunidade a parte biótica, ou seja, aquela parte que é viva, né, do meio ambiente, e essa parte biótica, né, basicamente o conjunto, então, dos seres vivos ali, englobando também as plantas, né, não podemos esquecer delas. E aí, essa comunidade, né, a reunião da comunidade com os componentes abióticos, ou seja, os não vivos, né, como a água, a luz, o solo, né, do meio ambiente, vai constituir, então, um ecossistema. Então, quando a gente tem interação do componente biótico, que são os seres vivos, com o abiótico, a gente forma, então, os ecossistemas. E nesses ecossistemas, né, a definição aí é a interação do componente biótico, que é a comunidade, com os fatores abióticos do meio ambiente. A gente está vendo aqui na figura da direita, então você tem essa população de lobo-guará, de ratos, né, das plantas, interagindo aí com o solo, com o relevo, né, com o sol, com a água, então, tudo isso forma os diferentes ecossistemas que a gente tem espalhados aí pelo nosso planeta Terra. E a biosfera, né, o último nível de organização em biologia, é um conjunto de todos esses ecossistemas da Terra. Bom, o PET traz também, né, finalizando essa parte de ecologia, o PET retoma aí, essa parte de ecologia foi novidade para a gente, e aí o PET retoma, né, um pouco dos modelos celulares. Então, começando aqui pela célula procariótica, que a gente está vendo aqui na figura da direita, né, uma célula que tem uma parede celular, que vai ter importante função aí de não deixar a célula estourar, uma membrana esquelética, né, também é o nome dessa parede celular, tem uma membrana plasmática para controlar o que entra e sai da célula. A gente está vendo também o material genético disperso nesse citoplasma, ele não está delimitado dentro de um núcleo, por isso que a célula chama procariótica. Estamos vendo também ali o hialoplasma, né, que é a parte líquida desse citoplasma. Então, estamos vendo também ali os polissomos, né, que é um conjunto de ribossomos, né, isso aí no caso é uma célula de bactéria. E os ribossomos, conhecidamente, né, já vimos que vão produzir o quê? Proteínas, né, para a célula. Então, a célula procariótica ela não apresenta o núcleo organizado, o material genético está disperso aí no citoplasma, né, no hialoplasma, também conhecido como citosol, e as únicas organelas, nesse caso das bactérias aqui, né, imersas nesse hialoplasma, são os ribossomos, que por sinal são estruturas desprovidas, né, daquele envoltório membranoso. A gente viu que várias organelas têm uma membrana plasmática própria,
mas não é o caso aqui desse ribossomo. Então, do grego, pró significa antes, cárion, núcleo. Então, aquela célula que veio antes, né, do núcleo é a célula procariótica. Em relação à célula eucariótica, né, temos a animal e a vegetal. A célula eucariótica animal, ela, como a gente está vendo aqui na figura da direita, apresenta um núcleo organizado. O material genético está envolto por uma membrana nuclear, que é chamada ali de carioteca, está representada ali de roxo, e possui, né, nesse aloplasma, que é a parte líquida do citoplasma, organelas envolvidas, então, por membranas, organelas membranosas, como, por exemplo, ali de verde, complexo de Golgi, de amarelo, retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, e dentre outras aí que é possível ver. Bom, do grego, eu significa propriamente dito, né? Cárion núcleo. Então, uma célula eucariótica é uma célula em que o material genético está delimitado dentro de uma membrana chamada núcleo. Em relação aqui às organelas, né, ou organoides ou orgânulos, vamos começar falando um pouco da membrana plasmática, também conhecido como plasma-lema. Então, ela é uma estrutura que estabelece o limite entre o meio intracelular, tudo aquilo que está dentro da célula, e o meio extracelular, que é o que está fora da célula. E ela é formada, como a gente pode ver aí na figura da direita, por uma bicamada lipoproteica, né? Ou seja, de lipídio e proteína. Tudo que está aí nessas bolinhas e esses tracinhos de laranja ou amarelo é a camada de lipídio, e é possível perceber também de verde, né, as proteínas, de roxo ou rosa também outras proteínas, inseridas aí, né, aderidas nessa membrana plasmática. E de azul ali, aderido a uma proteína, e de rosa, aderido diretamente a um lipídio, uma outra estrutura, que a gente vai falar mais para frente, que chama glicocálix. Bom, a camada de lipídios, né, como o lipídio é uma gordura, ela é oleosa, né, e é fluida ali. E essa membrana plasmática tem a função, né, essas proteínas que estão aderidas na membrana plasmática, tem a função de manter a estrutura da membrana, né? E essas proteínas, elas não são fixas, elas mudam constantemente de posição, como se fossem peças de um mosaico. É muito comum vocês verem aí nos livros didáticos, trazendo a definição, né, da membrana plasmática, né, como modelo do mosaico fluido. Essas proteínas ali estão em movimento, né, nessa membrana plasmática, elas não estão estáticas. E aí, na aula anterior, a gente viu que as proteínas, né, tem aulas aqui no canal, a gente fala especificamente de algumas funções aí das proteínas da membrana plasmática. E vamos falar um pouco agora do citoplasma, né? O citoplasma ele é constituído por dois componentes. O hialoplasma, também chamado de citosol, que é um material líquido, né, translúcido. A gente está vendo aqui de azul na figura da direita, formado então por água e substâncias dissolvidas, né? Não é que ele é azul, aqui ele é translúcido, ou seja, transparente, mas nessa figura da direita ele está representado aí de azul. Então, hialoplasma ou citosol é todo aquele material líquido transparente, tá? Que tem água e substâncias ali dissolvidas, né? E as organelas estão imersas nesse hialoplasma ou citosol. Já os organoides, também chamados de organelas ou orgânulos, são aquelas unidades, né, estruturas ali da célula, que estão no interior da célula, e que colocam a célula em funcionamento. Cada um tem uma função específica. A gente vai falar delas a partir de agora. Aqui só um detalhe, né, dessa célula vegetal, que tem aqui como diferencial daquela célula eucarionte animal a presença da parede celular, que é essa estrutura mais externa, que não vai deixar a célula estourar quando ela encher de água. Tem também os cloroplastos aí de verde, representados,
que são estruturas importantes no processo de fotossíntese, e no meio ali é possível ver um grande vacúolo, né, que vai acumular água. Bom, a primeira organela que a gente vai falar, né, eu não vou falar de todas, eu vou falar das organelas que o PET, né, volume 2 aqui do segundo ano, abordou. Então, falando um pouco da mitocôndria, a gente pode ver ela nessa figura da direita, lá em cima. Então, ela tem esse aspecto, né, meio de feijão, alongado. E aí, ela é formada, ela é uma organela globosa ou alongada, e possui uma membrana, né, lipoproteica dupla. Então, tem uma membrana plasmática própria, de constituição similar à da membrana plasmática mesmo das células. E tem uma parte interna preguiada, que é essa parte aí que está representada por esse líquido, né? São chamadas de cristas mitocondriais. E dentro dessas cristas tem um líquido aí que está representado de azul, que vai compor a matriz mitocondrial. Uma parte muito importante dessa mitocôndria, porque vai ocorrer algumas reações químicas ali, que vão levar então ao processo, né, de formação aí de energia na célula, né? A glicose vai ser quebrada aí dentro e formar, então, no final, todo o processo que a gente já estudou também, tem videoaulas aí no canal, forma, então, o ATP, né? Que é a molécula energética, como se fosse a bateria da célula, é o que vai armazenar energia na célula. Bom, essas mitocôndrias, elas possuem DNA, com filamentos duplos e circulares, semelhante ao das bactérias, né? A gente estudou também que a mitocôndria tem aquela hipótese endossimbiótica, né? Então, no passado, uma célula eucarionte englobou uma bactéria que fazia respiração celular. Essa convivência foi tão harmônica que ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, evoluiu, então, essa bactéria para uma organela que a gente está estudando aqui agora, que se chama mitocôndria. Um detalhe aqui de microscopia eletrônica, né, de uma célula, a gente pode ver retículo endoplasmático rugoso e grandão aí representado uma mitocôndria. Então é possível ver a parede celular, né, parede celular não, membrana plasmática dessa mitocôndria, o pregueamento interno dessa membrana plasmática, que são as cristas mitocondriais, né, essa matriz mitocondrial ali, que fica um líquido banhando ali, e essa mitocôndria, como ela tem um DNA próprio, ela vai apresentar também os 3 tipos de RNA, né? Mensageiro, ribossômico e de transferência. Apresentam também a mitocôndria ribossomos, né? Para produzir proteínas, ribossomos próprios, tá? De tamanho menor do que os encontrados no citosol da célula. E semelhantes aos ribossomos das bactérias. Claro, né? A hipótese endossimbiótica aí. Acredita-se que evoluiu de bactérias, então é natural que esses ribossomos sejam parecidos mesmo com de bactérias. Produzem pequena quantidade de proteínas, né, esses ribossomos, né, a mitocôndria no caso, os ribossomos presentes nela, e seu DNA é de origem exclusivamente materna, né, tem essa função de produzir energia, e quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né, no flagelo ali do espermatozoide tem uma coroa ali de mitocôndrias para dar energia para esse flagelo funcionar. Só que a parte do material genético do espermatozoide está na cabeça do espermatozoide. E quando acontece ali a reação acrossômica na célula, para ela entrar no espermatozoide, entrar no ovócito, só entra a cabeça do espermatozoide. Então, o material genético está ali nessa cabeça. O restante não entra, né? O flagelo do espermatozoide não entra para dentro do ovócito. Então, por isso que a gente fala que a mitocôndria tem um DNA de origem exclusivamente materna, né? Porque o DNA mitocondrial de origem paterna, que vai estar lá no flagelo do espermatozoide, nessa coroa de mitocôndrias, nessa bainha de mitocôndrias, não entra na célula, né? No interior do ovócito. Então, vai herdar somente o da mãe, né, o DNA mitocondrial. A hipótese endossimbiótica, que os livros didáticos trazem. Então, observem lá em cima, você tem uma célula eucarionte normal, e no passado essas células teriam fagocitado ali, né, ou seja, englobado células menores, né,
de bactérias que eram respiradoras, né? Faziam a respiração celular. Então, essas bactérias estão representadas ali de vermelho, um vinho, né? Uma cor vinho ali mais escuro, um vermelho escuro. Beleza, essa célula eucarionte englobou essas bactérias, a convivência dessas duas foi tão proveitosa, né, que as bactérias, ao longo dos anos, se transformaram, então, nas mitocôndrias, né, evoluíram aí para a mitocôndria. Bom, em relação aqui a uma outra estrutura, né, os ribossomos, que estão presentes nas células, são organelas que já não possuem membranas, tá? Não tem uma membrana plasmática própria, e é formado, então, por uma molécula de RNA ribossômico, que é um ácido nucleico, e diferentes moléculas ali de proteínas. Então, na microscopia óptica, aí, representando aí na figura da direita, é possível perceber um neurônio. Então, o núcleo está visível ali, nucleolo, e toda essa parte que está escrito ergastoplasma, é uma parte que tem muito retículo endoplasmático rugoso. Então, aí, na microscopia óptica, né, fica essa parte mais roxa ali, é a região em que os ribossomos vão estar localizados ali no retículo rugoso. Na microscopia eletrônica, a gente está vendo o microscópio eletrônico aqui nessa figura da esquerda, e na figura da direita a imagem, né? O núcleo, é possível ver o nucleolo ali nesse núcleo, retículo rugoso, mitocôndrias, né, nesse núcleo. E aí seria nesse retículo endoplasmático granuloso ou rugoso que os ribossomos vão estar aderidos, né? Esses ribossomos, eles são importantes para produzir proteínas para a célula. E onde que esses ribossomos são encontrados? Então, são encontrados livres, né, no citoplasma da célula, no hialoplasma, que são todos esses pontinhos vermelhos que a gente está vendo aí na figura da direita, dessa célula eucarionte, ou aderidos também às paredes externas do retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que a gente está vendo também na figura da direita, ou aqui de azul, né, nessa retículo rugoso aí representado de azul, e esses pontinhos amarelos que são os ribossomos aderidos nas cisternas aí, que é na face externa, né, desse retículo. Podem estar presos também uns aos outros por uma fita de RNA mensageiro, formando os polissomos ou poliribossomos, que são todos esses pontinhos vermelhos que a gente está vendo aí na figura da direita, e tem a função de produzir proteínas, né? Geralmente, essas proteínas produzidas nos polissomos, são esses pontinhos vermelhos agrupados aí no citoplasma, eles permanecem no interior das células, essas proteínas, então vão compor ali proteínas, né, do citoesqueleto, que é aquela armadura que sustenta as células, vão parar em proteínas lá dentro das mitocôndrias, em outras organelas conhecidas também como peroxissomos, e as proteínas, né, produzidas no retículo rugoso, pelos ribossomos que estão aderidos no retículo rugoso, têm um destino extracelular, né, vão ter um uso externo nas células. Então, vão compor, por exemplo, proteínas ali digestivas, presentes, por exemplo, em órgãos como pâncreas, glândulas salivares, que é o que a gente está vendo aqui na figura da direita, né? As glândulas salivares ali, parótida, sublingual, submandibular, vão todas produzir o quê? Salivas. Então, essa proteína vai contribuir ali para produzir esse líquido conhecido como saliva. Ou lá no nosso pâncreas, né? Elas vão compor, por exemplo, suco pancreático, né? Que vai ser lançado lá no intestino delgado e realizar a digestão de lipídio, carboidrato e proteína, né? Contribuir para essa digestão. Em relação ao retículo endoplasmático, a gente está vendo ele aqui na figura da direita, de amarelo. Ele é uma organela, então, que já tem uma membrana plasmática própria, de constituição similar à membrana plasmática lá da célula. Possui uma estrutura formada por duplas membranas que estão distribuídas amplamente no interior das células, comunicando desde a membrana plasmática até a carioteca, né? Então, a gente está vendo isso na figura aí da direita. O retículo rugoso ele começa lá, vizinho ali
com a carioteca, né, que é a membrana que envolve o núcleo. E ele comunica até com essa carioteca, até porque essa membrana plasmática do núcleo com a carioteca tem ribossoma aderido também, tá? E dá continuidade ali até chegar próximo ou comunicar até mesmo com a membrana plasmática da célula. Tá? Bom, esse retículo, né, que é o diminutivo de rede, vai ter diversos formatos no interior da célula. Podem estar presentes como sacos achatados, que a gente está vendo aí na figura da direita, como vacúolos, né, estruturas mais arredondadas, né, como vesículas, que a gente está vendo aqui na figura da direita também. Então, tem essas peculiaridades aí de diferentes formatos. O retículo rugoso, né, a gente já viu que a função principal é produzir proteínas, que vão ser separadas em vesículas, né? Então, vão receber uma capa ali e englobar essa proteína para ser secretada da célula, né? Ela vai ser enviada lá para o complexo de Golgi para ser depois eliminada da célula, tem um uso externo, né, extracelular. Então, toda a proteína produzida lá no rugoso vai ter destino para fora da célula. Produção de proteínas também que vão compor lá os lisossomos, né, que são organelas envolvidas na digestão intracelular, e produção de proteínas também ali de membranas, né, aquelas proteínas que estão na membrana plasmática foram produzidas onde? Aqui no rugoso. Bom, essas proteínas elas podem permanecer, como eu falei, no meio intracelular e compor, por exemplo, lisossomos e grânulos presentes nos glóbulos brancos, que são leucócitos. Então, olha ali, nessa figura A, uma célula com vários pontinhos azuis, são proteínas, né, que foram produzidas aonde? No rugoso. Esse glóbulo branco, conhecido como eosinófilo, as proteínas estão de laranja aí, mas já estão na forma de vesículas, né? Estruturas arredondadas. Então, essas vesículas têm proteínas que foram produzidas aonde? No rugoso. E aqui, na microscopia eletrônica, a gente tem uma célula, um macrófago, né? Que é uma célula de defesa do nosso organismo, que tem aí essas grandes vesículas pretas, né? Com um L representado, que na verdade são lisossomos, né? São organelas envolvidas na digestão intracelular. Todas essas proteínas, né, essa parte escura aí, são proteínas, essas vesículas escuras. Tem proteínas ali no interior que vão contribuir para a digestão intracelular. Então, quando esse macrófago ali engloba, fagocita vírus, bactérias, fungos, são esses lisossomos que vão atuar, liberar as proteínas ali para tentar, né, aniquilar, matar esses vírus, bactérias e fungos. Bom, o armazenamento dessas proteínas do rugoso no meio intracelular é provisório e vai visar sempre exportar isso para o meio extracelular. Então, as células do pâncreas, por exemplo, elas vão armazenar proteínas, né, na forma de grânulos de secreção. Observe aí na figura da direita. Nessa parte de cima da célula, tem várias proteínas de cinza aí em vesículas, né, englobada dentro de vesículas. E essas vesículas vão liberar essas proteínas lá no suco pancreático, né, vai compor o suco pancreático para ajudar na digestão de lipídio, carboidrato, né, proteínas. E o retículo endoplasmático liso, né, a gente está vendo aqui essa estrutura mais tubular, não são sáculos achatados como o rugoso, mas é uma estrutura parecida com um cano, né, mais tubular. Na figura aí de cima de azul a gente tem o rugoso e nessa de rosa, né, essa estrutura mais tubular é o liso. Então, o retículo liso, o nome é liso porque não apresenta, né, ribossomos aderidos na membrana. As cisternas, né, ou seja, as paredes do retículo rugoso, elas são tubulares, né, aqueles sacos mais achatados, e são tubulares, na verdade, e enquanto do retículo rugoso, né, a do retículo rugoso são em formas de sáculos achatados, enquanto
as cisternas do retículo liso já são tubulares, como a gente pode ver aqui na figura da direita. Função do retículo liso é produzir, então, os lipídios. Ele pode realizar também transporte de materiais no interior e para fora da célula, armazenar substâncias, então, aí, quando retira algumas substâncias do citoplasma da célula, isso altera um pouco a concentração de substâncias no interior da célula e pode favorecer a entrada de água nessa célula. Por isso que muitos cientistas acreditam aí que o retículo rugoso tem originado os vacúolos nas células vegetais. Então, ele tem esse papel nessa regulação osmótica, né? Vai retirar substâncias do hialoplasma, armazenar essas substâncias, isso tudo vai alterar a concentração interna da célula, favorecer a ocorrência da osmose, né? Que é a entrada de água na célula. O complexo de Golgi, a gente está vendo aqui na figura da direita, ele é formado por vários grupos de sacos achatados e empilhados, e muitas vezes o Golgi pode aparecer até mesmo ligado ali ao retículo endoplasmático rugoso. Então, a função do Golgi é receber as proteínas vindas lá do retículo rugoso. Então, essas proteínas aí que estão representadas de rosa recebem uma capa, né, protetora nelas, quando elas saem do rugoso, e se direcionam ali ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi passa uma nova capa de proteína nessas nessas proteínas, né, que é mais um envoltório para proteger elas e destinar elas para o meio extracelular, que é o que a gente está vendo ali no lado direito, lá em cima da figura. Aqui a gente tem uma foto de microscopia eletrônica, então todos esses grânulos aí escuros, né, essas vesículas escuras, vão ter proteínas que foram produzidas lá no rugoso e empacotadas, né? Recebeu uma capa protetora no complexo de Golgi. E elas vão ser depois eliminadas aí, jogadas para fora, né? Que a gente chama de secretadas, né, dessa célula. Uma figura que mostra as células do pâncreas. Então, tem essas proteínas que foram empacotadas lá no Golgi, de azul. Então, todas agrupadas em vesículas, que vão ser eliminadas aí para o meio extracelular. O complexo de Golgi, ele vai produzir muco também, né, nas células caliciformes lá, que a gente está vendo na figura da direita aí. Esse nome caliciformes porque ela parece com um cálice, né? Elas estão presentes lá no intestino grosso e vão produzir muco, né, que é uma glicoproteína, então uma associação de glico se refere a glicídio ou carboidrato, e proteínas, obviamente, né, proteínas. Então, glicoproteínas, uma associação de carboidrato com proteínas. É isso que compõe esse muco produzido aí, que a gente está vendo de amarelo, né, em vesículas amarelas aí, nessa célula caliciforme. E essas proteínas de amarelo aí foram todas empacotadas no complexo de Golgi, né, e vão ser liberadas ali, que a gente chama de luz do intestino grosso, para lubrificar, então, esse intestino grosso e facilitar a passagem, então, das fezes. O complexo de Golgi participa também da formação do acrossomo, né, que é aquela parte de cima ali da cabeça do espermatozoide, nos mamíferos. Então, o espermatozoide tem esse capuz aí, que é chamado de acrossomo, e tem várias proteínas neles. Essas proteínas são produzidas lá no retículo rugoso, são encaminhadas para o Golgi e vão se transformar no acrossomo, né? Recebe essa capa protetora e vai compor lá a cabeça, né, do espermatozoide, o acrossomo. E aí esse acrossomo vai secretar essas proteínas ali na parede lá do ovócito, para perfurar esse ovócito e ele conseguir entrar e fecundar, né, e liberar o material genético lá dentro. Aqui a gente está vendo os lisossomos, essa microscopia eletrônica, é aquela célula que eu mostrei anteriormente, que é o macrófago. Então, ela é uma organela, né, de formato esférico, tem uma membrana plasmática própria, contém, então, essas proteínas digestivas, que são formadas lá
né, empacotadas lá no complexo de Golgi. E aí tem a função, né, de realizar a digestão intracelular dessas partículas que foram fagocitadas, né. O glóbulo branco é uma estrutura, esse macrófago, né, uma célula de defesa do nosso corpo. Então, quando ele engloba lá vírus, bactérias, fungos, liberam essas proteínas para realizar a digestão intracelular, né, para tentar, pelo menos, matar, aniquilar esses vírus, bactérias e fungos. E aí a gente está representando nessa figura um lisossomo, né? Então a gente tem primeiro aí uma célula de defesa que englobou, né, uma bactéria, por exemplo, representada aí de rosa. E aí lá no Golgi de amarelo, ele empacota proteínas que formam um lisossomo. Esse lisossomo funde com essa parte aí que a gente chama de vacúolo digestivo ou fagossomo e realiza essa digestão intracelular. O que a célula puder aproveitar, ela vai aproveitar. O que não der, ela vai eliminar aí essas proteínas, esses restos celulares. Ela vai secretar isso aí, né, que está sendo chamado esse processo aí na figura de plasmocitose. Então, vai eliminar essas proteínas para o meio extracelular para serem, então, eliminadas do organismo. Os centríolos são organelas, então, que a gente está vendo aí, essa rede de microtúbulos, e não tem também uma membrana plasmática própria, né? Vão participar do processo de divisão celular e está presente aí em animais, algas, vegetais, né, como briófitas e pteridófitas, e ausentes em fungos, gimnospermas, angiospermas e nematóides. E são basicamente cilindros ali de proteínas. Eles também são autoduplicáveis e vão participar do processo de divisão celular. Então, observe essa célula aí na figura da esquerda, que está numa fase conhecida como metáfase. Então, os cromossomos estão todos na região que a gente chama de equatorial ou no meio da célula. E aí esses centríolos liberam essas proteínas, essas fibras do fuso, que elas vão ancorar ali nesses cromossomos e arrastar eles para essa região periférica da célula. E aí a célula vai poder, então, uma célula se dividir em duas, né? O material genético vai estar separado para cada célula. Uma representação aqui dessa rede de microtúbulos, né, que são os centríolos, de amarelo aí na figura da direita. E vamos então para as correções das atividades. A primeira atividade do PET fala o seguinte: uma célula privada do aparelho golgiense possui dificuldade de manter sua forma? Não, né? Produzir DNA? Também não. Produzir RNA? Não. Sintetizar proteínas? Também não, né? Seria armazenar moléculas. O aparelho golgiense ele serve ali, não é para produzir proteína, nem ácido nucleico. Ele vai passar uma capa protetora ali nas proteínas que vem lá do Golgi. Então, vai prejudicar, né, possuir dificuldade de armazenar moléculas. Você não vai armazenar uma molécula aí, uma proteína solta na célula. Ela tem que ter alguma capa protetora nela. Questão de número 2. Os vegetais são parte dos recursos naturais largamente empregados na fabricação de papel, cuja matéria-prima é a celulose. Assinale a estrutura celular, da qual a celulose é o principal componente. Então, celulose, né, vai estar na célula vegetal compondo ali, letra A, né, parede celular. Membrana plasmática, vacúolo, cloroplasto e mitocôndria não tem essa celulose, é só parede celular ali que vai ser composta, né, nos vegetais de celulose. Mitocôndrias são organelas presentes, né, questão de número 3. Mitocôndrias são organelas presentes nas células eucarióticas, cuja principal função é, letra A, digestão celular? Não, isso aí é lisossomo, né? Respiração celular. Então, é através, letra B, né? Através da respiração celular, que as mitocôndrias vão conseguir produzir energia para a célula, né? Através da quebra ali das moléculas de glicose.
Produção de proteínas, né, vai ser o ribossomo ou retículo rugoso. Transporte de proteínas pode ser realizado ali pelo complexo de Golgi. E orientação na divisão são os centríolos. Questão de número 4. Quais são os processos de obtenção de energia de células vegetais e de células animais? Então, célula vegetal, ela vai fazer o processo de fotossíntese, e aí, nesse processo, vai produzir a glicose. Depois ela pega essa glicose e faz a respiração celular, né, que vai produzir energia ali na forma de ATP. Então, pega essa glicose e quebra ela. Já os animais não conseguem produzir essa glicose. Tem que ir em busca da glicose nos alimentos ingeridos. E aí, quando ingere esse alimento, essa glicose vai ser quebrada e produzir energia através do processo de respiração celular. Questão de número 5. Compare uma célula procariótica com uma eucariótica no que se refere às estruturas citoplasmáticas envolvidas na produção de proteínas. Em que essas células se diferem, em que elas se assemelham? Então, primeira parte da pergunta, né? Comparar a célula procariótica com a eucariótica em relação à produção de proteína. Procariótica, as proteínas vão ser produzidas, né, como a gente viu lá nas bactérias, somente pelos ribossomos, que é a única organela que elas têm. E na célula eucariótica, o que vai produzir a proteína ali? Os ribossomos e os ribossomos que estão aderidos lá no retículo rugoso, né? Ou também na carioteca ali, tem ribossomos aderidos para produzir proteínas também. Em que essas células se diferem? Bom, em várias estruturas, né? Começando ali na procariótica do núcleo, né? Não tem núcleo, o material genético está disperso ali no citoplasma e falta várias organelas. Em que elas se assemelham? Bom, elas têm membrana plasmática, têm ribossomos, têm material genético. Então, são algumas das semelhanças aí de célula procariótica com eucariótica. Aqui, passando a atividade complementar, né, dessa segunda semana, então está pedindo para citar a função das seguintes organelas celulares. Parede celular é conferir ali proteção para a célula, né, não deixar essa célula estourar quando ela enche de água, no caso ali de bactérias ou dos vegetais. Membrana plasmática, controlar o que entra e o que sai dessa célula. Mitocôndria, produzir energia, né, na forma de ATP, ali através do processo de respiração celular. Cloroplasto vai produzir, então, a fotossíntese, né, nas células vegetais. O Golgi vai empacotar as substâncias produzidas, né, as proteínas, por exemplo, produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso vai ter a função de produzir os lipídios. Lisossomo vai ter a função de realizar digestão intracelular. E os ribossomos, produção de proteína. Então, essa foi a aula aqui dessa segunda semana do PET. E é isso aí. Aguardo vocês na próxima aula.